Inês estava sentada à sua secretária de trabalho quando o telemóvel vibrou, notificando uma nova mensagem. Desbloqueou o ecrã mecanicamente e ficou paralisada. Um SMS do banco, débito de fundos do cartão de crédito. O montante fez o seu coração falhar uma batida. 18.000 euros. Pagamento de serviços. Agência de viagens Ilhas de Sonho, dizia a breve descrição da operação. Olá, amigos. Antes de continuarmos a nossa história, por favor, partilhem nos comentários o que fariam numa situação como esta. Teremos todo o gosto em ler as vossas opiniões. Boa audição. Os dedos de Inês ficaram frios. Ela não tinha comprado nenhuma viagem. Além disso, o seu cartão de crédito estava em casa, na gaveta da cômoda, onde sempre o guardava. Usava o cartão raramente, apenas em casos de emergência, quando a conta principal estava a zeros antes do salário. Com as mãos a tremer, marcou o número do marido. Chamada. 1, 2, 3 toques. A chamada caiu. Ricardo não atendeu. Inês ligou novamente. A chamada caiu outra vez. A ansiedade transformou-se em pânico, e o pânico num pressentimento frio e pegajoso de desastre. Abriu a aplicação móvel do banco e verificou os detalhes da transação. 2 viagens para as Maldivas. Voo hoje à noite. Regresso dentro de 2 semanas. Hotel de luxo. Tudo incluído. Inês fechou os olhos e tentou respirar fundo. Os pensamentos corriam-lhe pela cabeça a uma velocidade vertiginosa. Ricardo, o seu marido, o homem com quem viveu durante 7 anos, o homem que nos últimos 6 meses se tornara distante, frio, que ficava constantemente até tarde no trabalho e escondia o telemóvel quando ela entrava no quarto. Ela sabia, em algum lugar profundo, ela sempre soube, mas tinha medo de admitir a si mesma. Tinha medo de destruir a ilusão de felicidade familiar que se esforçava tanto por manter. Inês, estás bem? A voz do seu chefe trouxe-a de volta à realidade. Sim, está tudo bem, respondeu mecanicamente, agarrando na mala. Preciso de sair urgentemente. Assuntos de família. O chefe franziu o sobrolho, contrariado, mas acenou que sim. Inês saiu a correr do escritório, sem esperar pelo elevador, desceu as escadas a correr. No táxi, continuou a ligar para o Ricardo, mas ele nunca atendeu. Em casa, irrompeu pelo quarto e abriu a cômoda. A gaveta onde estava o cartão estava entreaberta. O cartão não estava lá. Inês sentou-se na cama. Então era verdade. Ricardo tinha levado o seu cartão, comprado viagens para 2. Para quem era a segunda viagem? A pergunta era retórica. Inês abriu o portátil e acedeu à sua área de cliente no site do banco. Precisava de agir depressa, muito depressa. Os seus dedos voavam pelo teclado. O cartão de crédito tinha certas funcionalidades das quais o Ricardo não fazia a menor ideia. Funcionalidades que poderiam ser muito úteis nesta situação. Inês foi às definições do cartão e estabeleceu o limite de levantamento de dinheiro. 0. Depois, estabeleceu o limite para operações sem dinheiro. Também 0. O cartão ainda estava ativo, mas era impossível usá-lo. Qualquer tentativa de pagamento resultaria numa recusa. Mas isso não era suficiente. Inês ligou para o apoio ao cliente do banco e descreveu a situação detalhadamente. O operador, depois de a ouvir, mostrou-se solidário, mas explicou que, como a operação já tinha sido efetuada, não era possível cancelá-la. As viagens estavam pagas, o dinheiro transferido para a agência de viagens. Mas posso ajudar, lá bloquear o cartão para utilizações futuras, ofereceu o operador. Não, respondeu Inês bruscamente. Não bloqueie, apenas registre a minha chamada. Declaro que o cartão foi utilizado sem a minha autorização. Compreendo. Quer apresentar uma queixa por fraude? Exatamente. Inês apertou o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Vou apresentar queixa na polícia. Preciso de todos os documentos relativos a esta transação. Enviaremos para o seu e-mail dentro de 1 hora. Depois de desligar, Inês marcou o número da agência de viagens. A rapariga do outro lado da linha era simpática e prestável. Bom dia. Gostaria de confirmar uma informação sobre uma reserva. Inês deu o número da transação. Um momento, por favor. Ouviu-se o som das teclas. Sim. Reserva em nome de Ricardo Santos e Marta Almeida. Vou hoje às 23h30. Tudo pago. Os bilhetes foram enviados por e-mail. Marta Almeida. Inês anotou o nome.
Não conhecia nenhuma Marta, mas aquele nome ficou gravado na sua memória, como se fosse a ferro quente. Diga-me, é possível um reembolso? Perguntou Inês, já sabendo a resposta. Infelizmente, não. De acordo com as condições da reserva, em caso de cancelamento a menos de 24 horas do voo, o dinheiro não é devolvido, mas os turistas podem usar as viagens no prazo de 1 ano, se remarcarem as datas. Entendido. Obrigada. Inês desligou o telefone e ponderou. O plano ia se formando na sua cabeça gradualmente, ganhando detalhes. Ricardo roubou o seu cartão, gastou uma quantia enorme sem o seu conhecimento, e ia voar com a amante para as Maldivas. Ele pensa que vai safar-se, mas está enganado. Inês abriu novamente a aplicação do banco e estudou cuidadosamente todas as opções. O cartão de crédito estava associado à sua conta principal. Tinha um limite de crédito de 25 mil euros. O Ricardo gastou 18 mil euros. Restavam 7 mil euros. Ela estabeleceu um limite diário no cartão, exatamente no valor que o Ricardo já tinha gasto. Isto significava que se ele tentasse pagar mais alguma coisa, bagagem no aeroporto, comida, souvenirs, um táxi nas Maldivas, o cartão seria recusado. Limite esgotado. Mas as viagens já estavam pagas, os bilhetes na mão deles, eles conseguiriam voar ou não. Inês pensou no passo seguinte. Precisava de agir com cautela, mas com determinação. Pegou no telemóvel e escreveu uma mensagem ao Ricardo. Precisamos de falar. Liga-me urgentemente. Não houve resposta. Então, escreveu de novo. Eu sei das Maldivas. Liga imediatamente ou chamo a polícia. 1 minuto depois, o telemóvel ganhou vida. Ricardo, o que é que pensas que estás a fazer? A sua voz era fria, quase zangada. Que polícia? Tu roubaste o meu cartão de crédito, disse Inês calmamente, embora por dentro tudo fervesse. Gastaste 18 mil euros sem a minha autorização. Isso é um crime, Ricardo. Somos marido e mulher. Que crime? Ele tentou passar ao ataque. É dinheiro da família. É o meu cartão de crédito, em meu nome. E tu pegaste nele sem pedir. Inês sorriu com desdém. Com quem é que vais? Com a Marta Almeida? O silêncio do outro lado foi mais eloquente do que quaisquer palavras. Inês, ouve. Começou ele. Mas ela interrompeu-o. Não. Ouve tu. Já apresentei uma queixa no banco por uso não autorizado do cartão. Amanhã apresento queixa na polícia. Por isso, aproveita as tuas férias, se conseguires. Ela desligou o telefone. Ricardo Santos estava na sala de embarque do aeroporto de Lisboa, sentindo um suor frio a escorrer-lhe pelas costas. Ao seu lado, Marta, a sua colega, com quem tinha começado um romance há 4 meses, folheava uma revista, sem suspeitar da conversa que acabara de ter lugar. Está tudo bem? Perguntou ela, notando o seu rosto tenso. Sim, tudo ótimo. Mentiu ele, com um sorriso forçado. A Inês está a fazer bluff. Convencia-se a si mesmo. Ela não vai à polícia. Tem demasiado medo do escândalo. Preza demasiado a sua reputação. Os bilhetes estavam comprados, as viagens pagas. Eles iam voar, passar 2 semanas no paraíso. E quando voltassem, ele resolveria tudo de alguma forma. Talvez até pedisse o divórcio primeiro. A Marta era 8 anos mais nova que a Inês. Vibrante, divertida, sem obrigações nem repreensões. Com ela, sentia-se jovem de novo, livre. A Inês, por outro lado, tinha se tornado uma dona de casa aborrecida, que só fazia trabalhar e queixar-se do cansaço. Vamos fazer o check-in, sugeriu a Marta, levantando-se. Aproximaram-se do balcão de check-in. Ricardo entregou os passaportes e os bilhetes. A funcionária sorriu, verificou os documentos e começou a emitir os cartões de embarque. Vão despachar bagagem? Sim, 2 malas. Ricardo apontou para a bagagem. São 80 euros pelo excesso de peso. Ricardo tirou o cartão de crédito de Inês, o mesmo que tinha tirado da cômoda de manhã, enquanto ela estava no trabalho. Passou o cartão no terminal. Operação recusada. Limite excedido. Ricardo franziu o sobrolho. Estranho. Tente outra vez. A funcionária repetiu a operação. O mesmo resultado. Talvez tenha outro cartão? Sugeriu educadamente. Ricardo sentiu um arrepio. Não tinha outro cartão. Quer dizer, tinha o seu, mas nele restavam, no máximo 150 euros, tudo o que sobrava até ao salário.
Afastou-se um pouco e tentou verificar o saldo através da aplicação móvel. O cartão estava ativo, o limite não estava totalmente esgotado, mas havia algumas restrições que não existiam antes. A Inês. Ela tinha feito alguma coisa ao cartão. Um terror frio apertou-lhe o coração. Ricardo remexeu freneticamente nos bolsos, tirando a carteira. O seu rosto cobriu-se de suor, apesar do ar-condicionado a funcionar no edifício do aeroporto. Algum problema? Marta olhava para ele com crescente ansiedade. Um segundo, murmurou ele, entregando o seu cartão pessoal à funcionária do check-in. Tire deste. A funcionária passou o cartão. O terminal emitiu um bip curto. Fundos insuficientes, informou ela num tom neutro. Marta virou-se bruscamente para Ricardo. Tu não disseste que estava tudo pago? O que se passa? Eu paguei as viagens, justificava-se ele, sentindo o suor frio a escorrer-lhe pelas costas. Só não contava com a bagagem. Já resolvemos. Afastou-se e marcou o número de Inês. A chamar. 1, 2, 3 toques. Ela não atendeu. Ricardo tentou outra vez. O mesmo resultado. Merda, praguejou ele entre dentes. Atrás dele já se tinha formado uma pequena fila. As pessoas mudavam o peso de um pé para o outro, impacientes, lançando-lhe olhares de desaprovação. Senhor, vai pagar ou vai libertar o balcão? Perguntou a funcionária do aeroporto. Um minutinho. Ricardo voltou a mexer na carteira, contando o dinheiro. 20 euros. Uma quantia ridícula para pagar 2 malas num voo internacional. Marta aproximou-se. A sua voz já não soava tão brincalhona como há uma hora no táxi. Ricardo, talvez possas explicar o que se está a passar? Eu tenho dinheiro no cartão, mas tu prometeste que tratavas de tudo. Eu trato de tudo, rosnou ele. É só um problema técnico com o cartão. Ele sabia perfeitamente que não havia problema técnico nenhum. A Inês tinha cumprido a sua ameaça, e agora eles estavam no aeroporto a fazer figura de idiotas, sem conseguirem pagar sequer a bagagem. Sabes que mais? Marta tirou o seu cartão. Deixa que eu pago. Depois devolves-me. Ricardo quis protestar, mas percebeu que não tinha escolha. Marta entregou o cartão à funcionária, e 1 minuto depois, já estavam a receber os cartões de embarque. Obrigado, resmungou ele, sem a olhar nos olhos. Quando se afastaram do balcão de check-in, Marta parou. Ouve. Que história é essa com o cartão? É o cartão da tua mulher? Ricardo hesitou. Bem, tecnicamente sim. Mas temos um orçamento comum, percebes? É dinheiro da família. Dinheiro da família, repetiu Marta lentamente, com o qual pagaste a nossa viagem. E agora ela bloqueou o cartão. Ela está só a fazer uma cena, exaltou-se Ricardo. Está a fazer uma birra por nada. Nós já não somos um casal há muito tempo. Ela própria sabe disso. Estranho que ela não saiba disso, observou Marta com sarcasmo. A julgar pela reação dela. De que lado estás tu? Ricardo sentiu que a situação estava a fugir-lhe completamente do controlo. Estou só a tentar perceber no que me meti, respondeu Marta friamente. Tu disseste que entre vocês estava tudo acabado, que ela sabia. E agora descobre-se que tu roubaste o cartão de crédito dela para pagar as nossas férias. Eu não roubei nada. Ricardo elevou a voz, atraindo a atenção das pessoas que passavam. É o meu dinheiro também. Eu trabalho, eu contribuo para a casa. Quanto é que contribuis? Interrompeu-o Marta. Tu próprio te queixaste que ela ganha mais, que está sempre a esfregar-te isso na cara. Ricardo sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Sim, ele tinha dito isso a Marta em momentos de intimidade, quando queria parecer uma vítima de uma esposa injusta. Agora, as suas próprias palavras voltavam-se contra ele. Ouve. Não vamos estragar as nossas férias. Tentou ele mudar de assunto. Finalmente estamos juntos. Vamos para as Maldivas. Não era disto que sonhávamos? Marta olhou para ele com um olhar longo e avaliador. Nos seus olhos, pairava a dúvida. Vamos, disse ela finalmente. Discutimos isto mais tarde. Dirigiram-se para a zona de controlo. Ricardo sentiu o telemóvel a vibrar no bolso. Um SMS de Inês. Espero que tenham gostado do aeroporto. Isto é só o começo. Ele empalideceu ao reler a mensagem. O que é que ela queria dizer? O que mais teria ela planeado? Ricardo, chamou Marta. Vens ou não? Ele apressou-se a segui-la, mas a ansiedade não o largava. A Inês trabalhava na área financeira. Tinha contactos, conhecimentos.
Ela podia. O pensamento foi interrompido quando chegaram ao balcão de controlo. O agente da fronteira pegou nos documentos do Ricardo, verificou-os na base de dados. O seu rosto permaneceu impenetrável. Pode passar? Acenou ele, devolvendo o passaporte. Ricardo respirou de alívio. Safou-se. A Marta também passou o controlo sem problemas. Na zona de espera, encontraram lugares livres. Faltava ainda 1h30 para o embarque. Queres um café? Propôs Ricardo, tentando aliviar a atmosfera tensa. Pode ser, concordou Marta, mas a sua voz não tinha o mesmo entusiasmo de antes. Ricardo dirigiu-se ao café, a pensar na situação. Ok, o incidente com a bagagem foi embaraçoso, mas eles iam voar. Dentro de poucas horas estariam nas Maldivas, e a Inês não poderia fazer nada. Que se zangasse à vontade, eles estariam a desfrutar do oceano e da areia branca. Pediu 2 cappuccinos e um croissant para a Marta. Ela adorava doces. Pagou com o último dinheiro que tinha. E daí, nas Maldivas, tinha uma vila reservada. Tudo incluído. Não precisariam de dinheiro lá. Ao voltar para junto da Marta, entregou-lhe o café e tentou sorrir. Sabes, estive a pensar. Talvez até seja melhor que tudo tenha acontecido assim. Agora, não há mais mal-entendidos. Tudo às claras. Às claras? Repetiu Marta. Ricardo, a tua mulher ameaça apresentar queixa na polícia. Achas que esta é uma situação às claras? Ela não vai apresentar, declarou ele com confiança. São só ameaças. Não lhe convém armar um escândalo. Por que não? Bem, Ricardo hesitou. Reputação, trabalho. Ela tem um cargo importante. Não precisa de dramas públicos. Marta bebeu um gole de café, sem desviar dele o seu olhar pensativo. E já pensaste que talvez ela não queira saber da reputação depois de o marido lhe ter roubado o dinheiro e fugido com a amante? Eu não roubei, exaltou-se Ricardo novamente. Porra, quantas vezes tenho de dizer? São fundos da família. Então por que é que ela bloqueou o cartão? Perguntou Marta calmamente. Se são fundos da família aos quais tens direito, por que é que ela havia de bloquear? Ricardo sentiu-se encurralado. Todos os seus argumentos se desfaziam perante a lógica fria. Ouve. Pegou ele na mão dela. Eu sei que a situação não parece boa, mas eu amo-te. Vamos ficar juntos. E com a Inês eu resolvo quando voltarmos. Marta não retirou a mão, mas também não respondeu ao seu aperto. Como é que vais resolver? Exatamente. Vais divorciar-te? Claro. Apressou-se ele a garantir. Era exatamente isso que eu planeava. Só queria fazer tudo gradualmente, para não haver estresse desnecessário. Gradualmente? Ecoou Marta. Roubar quase 20.000 euros à tua mulher e fugir com a amante é a tua ideia de gradualidade? Ricardo abriu a boca para responder, mas nesse momento o seu telemóvel vibrou novamente. Outro SMS de Inês. A propósito, liguei para o hotel nas Maldivas, expliquei a situação do roubo do cartão. Foram muito compreensivos. O sangue fugiu do rosto de Ricardo. O que foi? Alarmou-se Marta. É ela outra vez. Ele entregou-lhe o telemóvel em silêncio. Marta leu a mensagem, e o seu rosto também empalideceu. Ela cancelou a reserva do hotel. Não sei. Grasnou Ricardo. Tenho de lhes ligar. Procurava freneticamente os contactos do hotel no telemóvel, mas as mãos tremiam-lhe tanto que não conseguia acertar no ícone certo. Finalmente, encontrou o número. Marcou. Toques longos. Depois, uma voz feminina agradável. Maldives Paradise Resort. Em que posso ajudar? Olá. Ricardo tentava falar com calma. Tem uma vila reservada em nome de Ricardo Santos. Pode verificar se está tudo em ordem com a reserva? Um momento, por favor. A pausa pareceu uma eternidade. Ricardo ouvia o seu próprio coração a bater. Senhor Santos, a voz soou novamente. Lamento, mas a sua reserva foi cancelada há 1 hora. O quê? Ricardo sentiu o mundo a desabar à sua volta. Cancelada por quem? Pela titular do cartão com que foi feito o pagamento. Ela informou-nos de uma operação fraudulenta. Os fundos serão devolvidos ao cartão no prazo de 7 dias úteis. Mas isso é um mal-entendido. Ricardo sabia que se estava a afogar, mas continuava a debater-se. Eu sou o marido dela. É o nosso dinheiro comum. Lamento, senhor. A voz permanecia educada, mas inflexível. Temos de seguir as instruções do titular do cartão. A reserva está cancelada
e não a podemos restabelecer sem um novo pagamento. Ricardo desligou o telefone sem se despedir. Ela cancelou. Disse ele a Marta. Cancelou o hotel. Marta pousou lentamente o café na mesinha. Então, vamos para as Maldivas sem hotel? Eu arranjo outro. Ricardo agarrava-se à última palha. Há imensos hotéis lá. Com que dinheiro? Perguntou Marta friamente. Os teus 20 euros acabaram no café. Ricardo percebeu que ela tinha razão. Absoluta razão. Estava no aeroporto com bilhetes para as Maldivas. Mas sem dinheiro e sem alojamento. Ricardo estava no meio do aeroporto com o telemóvel na mão, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Reserva cancelada, cartão sem funcionar. E ao lado, Marta olhava para ele com uma expressão que o fazia parecer o último dos idiotas. Então, a sua voz soava irritada. Resolveste o problema do hotel? Ele engoliu em seco. Talvez lá se resolva? Resolvemos lá, disse ele, guardando o telemóvel no bolso. Na sala de espera, Marta foi a uma loja do Duty Free e Ricardo verificou as mensagens. Eram 12. Todas da sua mulher. Pensavas mesmo que eu não ia descobrir? Roubaste o meu cartão. O meu cartão. Ricardo, com a amante para as Maldivas com o meu dinheiro. Estás parvo? Aproveita a viagem, se conseguires. A última mensagem Fê. Lugelar. O que é que ela queria dizer? Bloqueou o cartão. Isso era óbvio. Cancelou a reserva. O que mais poderia ela fazer? Marcou freneticamente o número dela. Inês atendeu ao segundo toque. Inês. Ouve. Não. Ouve tu. A sua voz era gelada. Tu roubaste o meu cartão de crédito, roubaste 18.000 euros para levar essa a um resort. Não lhe chames isso. E como é que lhe devo chamar? Riu Inês. Mas não havia alegria no seu riso. A tua colega, amiga, ou vamos diretos ao assunto? Amante? Ricardo olhou em volta. Marta ainda deambulava entre as prateleiras de perfumes. Eu devolvo o dinheiro, murmurou ele. Devolvo tudo. Prometo. Claro que vais devolver, porque eu já apresentei uma queixa de fraude no banco. E sabes o que me disseram lá? Que usar o cartão de outra pessoa sem autorização do titular é um crime. Artigo 217 grau do Código Penal. Burla. Até 5 anos de prisão. A respiração de Ricardo ficou suspensa. Não te atreves. Não me atrevo? Inês falava muito calmamente, e isso assustava mais do que um grito. Eu já me atrevi. A queixa foi apresentada. O banco iniciou uma investigação interna. E estou a pensar em ir também à polícia por roubo. Inês, por favor. 7 anos, Ricardo. 7 anos juntos. Eu trabalhava. Tu trabalhavas. Pensei que estávamos a construir um futuro em comum. E tu? Andavas a dormir com a tua colega de 25 anos e a planear umas férias românticas à minha custa. Não é assim. Cala-te. Cortou ela. Apenas cala-te. Desfruta do voo. Ela desligou a chamada. Ricardo ficou sentado, a olhar para o ecrã do telemóvel. Marta voltou com um saco de compras e sentou-se ao seu lado. Com quem estavas a falar? Perguntou ela, tirando um batom novo. Com a minha mulher. E como é que ela está? Normal? Mentiu ele. Anunciaram novamente o embarque para o voo deles. Levantaram-se, pegaram nas suas coisas e dirigiram-se ao balcão. Ricardo entregou o cartão de embarque. A funcionária do aeroporto passou no leitor e depois franziu o sobrolho. Um momento, disse ela e pegou no telefone. Algum problema? Ficou Ricardo tenso. Um segundo, por favor. Ela falou baixo ao telefone, olhando de vez em quando para o ecrã do computador. Marta mexia-se impacientemente ao seu lado. Senhor Santos, a funcionária finalmente levantou o olhar. Temos um problema com a sua reserva. Que problema? Fizemos o check-in online. Está tudo pago. Veja bem. O banco emissor do cartão com que os bilhetes foram pagos iniciou um procedimento de chargeback. Isso significa a devolução dos fundos devido a uma transação não autorizada. Ricardo sentiu tudo a apertar-se dentro de si. O que é que isso significa? Significa que o pagamento foi anulado. Consequentemente, a sua reserva também foi anulada. Infelizmente, sem uma reserva válida, não posso deixá-lo embarcar. Se quiser voar, terá de comprar novos bilhetes. Quanto custam? Perguntou Ricardo com a voz rouca, embora já soubesse a resposta. A funcionária verificou o sistema. Para o voo de hoje, em classe executiva, são 16.000 euros para os dois.
Marta virou-se bruscamente para Ricardo. Tens dinheiro? Ele abanou a cabeça. Marta também tinha pouco dinheiro. Acabara de pagar a bagagem. Talvez em econômica? Sugeriu ele de forma patética. Em econômica, há um lugar livre, informou a funcionária. Custa 6.000 euros. Um lugar. Ricardo olhou para Marta. O seu rosto estava a ficar vermelho. As pessoas na fila começaram a virar-se. A funcionária afastou-se delicadamente, fingindo verificar os documentos dos passageiros seguintes. Eu não pensei que fosse assim. Tentou Ricardo justificar-se. Ela não devia ter descoberto tão depressa. Não devia ter descoberto? Marta elevou a voz. Tu roubaste o cartão de crédito dela. Claro que ela descobriu. Os SMS do banco chegam instantaneamente. Idiota. Não grites comigo. Eu grito o que eu quiser. Ela apontou-lhe o dedo ao peito. Tu prometeste-me as Maldivas. Prometeste que passaríamos lá 2 semanas. Disseste que tinhas tudo controlado. E tinha tudo controlado. Não tinhas nada controlado. Marta agarrou na sua mala. És um falhado. Um falhado miserável que nem sequer consegue levar a amante de férias sem um escândalo com a mulher. Marta, espera. Mas ela já se tinha virado e afastava-se do balcão de check-in, o som dos seus saltos a ecoar pelo chão do aeroporto. Ricardo correu atrás dela. Marta, para. Ela só parou à saída da zona de embarque. Larga-me, disse ela friamente. Acabou, Ricardo. Não me vou envolver com uma pessoa cujo cartão nem sequer funciona e que mente a torto e a direito. Mas eu amo-te. Marta sorriu com desdém. Tu só te amas a ti mesmo. E sabes que mais? A tua mulher fez o que estava certo. Espero que ela te tire todo esse dinheiro e ainda mais. Ela foi-se embora sem olhar para trás. Ricardo ficou no meio do aeroporto, a sentir-se um completo idiota. À sua volta, pessoas apressadas para os seus voos. Casais felizes, famílias com crianças, viajantes de negócios. E ele ficou sozinho, sem dinheiro, sem amante, sem mulher. O telemóvel vibrou novamente. Mensagem de Inês. Como foi o voo? Os lugares em classe executiva são confortáveis? Ele não respondeu. Apenas se arrastou lentamente para a saída do aeroporto. Pelo caminho, a mãe de Marta ligou. Aparentemente, a filha já se tinha queixado. Ricardo rejeitou a chamada. Depois ligou o seu irmão. Também rejeitou. À saída do terminal, parou, sem saber para onde ir. Para casa? Lá esperava-o uma esposa furiosa que ameaçava com a polícia. Para a casa da Marta, ela acabara de o mandar passear. Ricardo estava no meio do hall vazio do aeroporto, a olhar para o telemóvel na sua mão. O número do serviço de segurança do banco apareceu no ecrã. Os dedos tremiam. Ele sabia que tinha de atender. Ignorar as chamadas só iria piorar a situação. Mas o que poderia ele dizer? Que roubou o cartão da sua própria mulher para ir às Maldivas com a amante? O telefone tocou novamente. O mesmo número. Estou, disse Ricardo com voz rouca. Ricardo Santos, uma voz feminina e profissional, não augurava nada de bom. Serviço de segurança do banco. Foi registrada uma atividade suspeita no seu cartão, quer dizer, no cartão da sua esposa, Inês Silva. Pode confirmar a transação no valor de 18.000 euros. Ricardo gaguejou. Fui eu que paguei as viagens. Com o cartão da sua esposa? Sim, mas nós somos uma família. Eu tinha o direito. A titular do cartão apresentou uma queixa por uso não autorizado. A voz da funcionária tornou-se mais fria. Segundo o seu depoimento, o senhor pegou no cartão sem autorização. É verdade? Ricardo ficou em silêncio. O que podia ele responder? Tecnicamente, a Inês tinha razão. Ele pegou mesmo no cartão sem pedir. Senhor Ricardo, estou à espera de uma resposta. Olhe, isto é um mal-entendido. Tentou ele safar-se. Nós apenas discutimos. Ela ficou zangada. Mal-entendido ou não, as autoridades competentes decidirão. O banco já iniciou o processo de devolução dos fundos. O montante de 18.000 euros será devolvido à conta da titular do cartão no prazo de 7 dias úteis. O senhor terá de devolver esse dinheiro. Que dinheiro? Não percebeu Ricardo. Os bilhetes foram anulados. O reembolso da companhia aérea e do operador turístico levará de 30 a 90 dias. Mas o banco devolverá o dinheiro à cliente imediatamente. A diferença terá de ser compensada por si pessoalmente. Além disso, a titular do cartão tem o direito de apresentar queixa na polícia.
Aconselho-o a resolver esta questão em família. Desligaram o telefone. Ricardo deixou-se cair numa cadeira de plástico. 18.000 euros. Ele não tinha esse dinheiro de todo. Todo o seu salário ia para. Ele nem se conseguia lembrar para quê. Restaurantes com a Marta, presentes para ela, um fato novo, um relógio. O telefone ganhou vida novamente. Era a sua mãe a ligar. Ricardo, o que se passa? A voz da mãe estava preocupada. A Inês ligou-me. Disse que tu lhe roubaste dinheiro. Mãe, não é verdade. Como não é verdade? Ela disse que tu pegaste no cartão dela sem autorização e foste para as Maldivas com uma mulher qualquer. É verdade? Ricardo fechou os olhos. Claro. A Inês ligou à mãe dele. Ela sempre fora mais esperta do que ele. Mãe, eu posso explicar. Explicar? O que é que podes explicar? A voz da mãe tremeu. Criei-te durante 35 anos. Sozinha. Sem pai. Desdobrei-me em 2 trabalhos para que te tornasses um homem. E tu? Tu és um ladrão e um traidor. Mãe, não digas isso. Eu disse tudo a Inês. Se ela apresentar queixa na polícia contra ti, eu vou como testemunha. Não preciso de um filho assim. O som de chamada terminada. A mãe tinha desligado. Ricardo ficou sentado, a olhar para o vazio. Na última hora, tinha perdido a amante, a esposa, o respeito da mãe e metido-se numa história com um possível processo criminal. E pensar que amanhã tinha começado tão bem. Ele imaginava-se com a Marta a apanhar sol numa praia de areia branca, a beber cocktails, a fazer amor no quarto com vista para o oceano. O telemóvel vibrou. Mensagem de Marta. Não me ligues mais. Vou apagar o teu número. Falhado. A seguir, chegou outra de um número desconhecido. Ricardo, é a Inês. Estou a escrever do telemóvel do trabalho. Tens 48 horas para devolver 18.000 euros para a minha conta. Se não o fizeres, artigo 217 grau do Código Penal, burla. Até 5 anos de prisão. A escolha é tua. 5 anos. Ricardo imaginou-se numa cela de prisão. Não, era impossível. Ele tinha de arranjar o dinheiro. Mas onde? Abriu a aplicação do banco. No total de todas as suas contas, não tinha mais de 1.200 euros. O cartão de crédito estava no limite. O crédito do carro ainda tinha 2 anos para pagar. Podia vender o carro, mas isso daria no máximo 10.000 euros. E não seria imediato. Os pais? A mãe acabara de o renegar. Amigos? Ridículo. Ele não tinha amigos capazes de lhe emprestar tal quantia. Ricardo marcou o número de Inês. Alguns toques, depois a sua voz fria. O que queres? Inês, por favor, vamos falar. Ele odiava o quão patética a sua voz soava. Eu compreendo tudo, eu errei. Sou um idiota, mas vamos resolver isto como pessoas civilizadas. Como pessoas civilizadas. Havia aço na sua voz. Tu roubaste o meu cartão. Traíste-me. Ias para as Maldivas com a amante com o meu dinheiro. E queres resolver isto como pessoas civilizadas? Eu devolvo o dinheiro. Só preciso de tempo, 48 horas. Já te escrevi. Inês, eu não tenho esse dinheiro. De onde é que eu vou arranjar 18.000 euros em 2 dias? Não sei e não quero saber. A sua voz não vacilou. Talvez peças à tua Marta? Ela é tão jovem e bem-sucedida. Ela deixou-me. Que inesperado! Soou a voz de Inês com sarcasmo. Então ela só estava contigo enquanto gastavas dinheiro. Estranho, não é? Inês, por favor. 48 horas. Ricardo. Ou o dinheiro, ou a queixa na polícia. É tudo. Ela desligou. Ricardo ficou no aeroporto mais 1 hora, a olhar estupidamente para o ecrã do telemóvel. À sua volta, casais felizes com malas, famílias com crianças, pessoas de negócios com portáteis. Todos eles voavam para algum lado. Todos tinham um objetivo. E ele não tinha nada. Finalmente, obrigou-se a levantar e dirigiu-se para a saída. Tinha de voltar para casa. Será que a Inês o deixaria entrar? Ou já tinha mudado as fechaduras? O táxi para a cidade custou 25 euros. Ricardo olhava pela janela para os edifícios cinzentos, o trânsito, o céu nublado. Ainda ontem sonhava com um paraíso tropical. E hoje regressava a uma realidade cinzenta. Só que agora, ela tornara-se ainda mais sombria. Quando entrou no prédio, o coração batia-lhe descontroladamente. Subiu ao 4º andar, tirou as chaves. A porta abriu-se, as fechaduras não tinham sido mudadas.
Por enquanto, Ricardo estava no meio da sala, a olhar para as caixas com as suas coisas, cuidadosamente empilhadas. Um bilhete de Inês estava em cima da caixa de cima, e cada palavra parecia uma sentença. 48 horas. 18.000 euros ou a prisão. Marcou o número de Marta. Ao quinto toque, ela rejeitou a chamada. Escreveu uma mensagem. Precisamos de falar urgentemente. A resposta chegou 1 minuto depois. Não tenho nada para falar contigo. Falhado. Apaga o meu número. Ricardo apertou o telemóvel. Foi por causa dela que ele se encontrou nesta situação. Foi esta Marta que o incitou a umas férias de luxo. Dizia que a Inês nunca descobriria, que eles mereciam esta felicidade. E agora, ela simplesmente desapareceu, deixando-o sozinho a lidar com as consequências. O telemóvel vibrou. Número desconhecido. Ricardo Santos? Ouviu-se uma voz feminina oficial. Sim, o coração afundou-se. Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. É necessário que compareça amanhã, às 10h00, para prestar declarações sobre o uso não autorizado de um cartão bancário. Enviarei a morada por SMS. A sua presença é obrigatória. Eu posso explicar. É um mal-entendido. Todas as explicações amanhã. Adeus. Ricardo deixou-se cair no sofá, com o rosto entre as mãos. A polícia a sério, não apenas uma ameaça da Inês. Isso significava que ela já tinha apresentado queixa, apesar das 48 horas prometidas. Ou o banco tinha transmitido a informação às autoridades. Tentou organizar os pensamentos. Preciso de um advogado. Um bom advogado custa no mínimo 500 euros por uma consulta e acompanhamento do caso. Dinheiro que ele não tinha. Ricardo abriu os sites de classificados. Mas vender um carro em 2 dias é praticamente impossível, especialmente a um bom preço. Colocou o anúncio, indicando um preço 2.000 euros abaixo do mercado e a nota venda urgente, negociável. Depois fotografou o seu relógio. Um presente da mãe no seu 30º aniversário. Suíço, valia uns 2.000 euros. O portátil, o tablet, a consola de jogos. Pôs tudo à venda. O telemóvel ganhou vida novamente. Mensagem de um colega. O Gonçalo. Mano, é verdade? Roubaste mesmo o cartão da tua mulher e foste com a Marta para as Maldivas? O escritório todo só fala disso. Ricardo não respondeu. Então, a Marta já tinha contado a sua versão dos acontecimentos a toda a gente, provavelmente apresentando-se como uma vítima que ele enganou, prometendo-lhe umas férias pagas. Passou 1 hora. 2. Várias pessoas responderam ao anúncio do carro. Mas todas queriam um desconto, ou pediam para esperar uma semana. Um comprador de artigos usados interessou-se pelo relógio, oferecendo 800 euros, metade do seu valor real. 900, e levo-o já aí, escreveu Ricardo. 850. Preço final. Combinado. Ricardo encontrou-se com o comprador perto de uma estação de metro 1h30 depois. Um homem de meia idade com um casaco caro, inspecionou o relógio com displicência, verificou a autenticidade e contou as notas. 850 euros. Uma gota no oceano. Ao voltar para casa, Ricardo encontrou uma chamada não atendida de Inês. Ligou de volta, mas ela não atendeu. Escreveu. Inês, por favor, vamos falar. Estou a vender tudo o que posso. Ligaram-me da polícia. A resposta chegou quase de imediato. Eu não apresentei queixa. Foi o banco que transmitiu a informação às autoridades, como é procedimento em caso de suspeita de fraude. Ainda tens tempo até amanhã à noite. Se devolveres o dinheiro, retiro a queixa do banco e digo que foi um mal-entendido. Se não, que a polícia resolva. Então, ainda havia uma hipótese. Remota, mas uma hipótese. Ricardo ligou ao seu chefe. Atenderam após longos toques. Doutor Oliveira, preciso de falar consigo. Um assunto pessoal. Santos, já ouvi falar das tuas aventuras. A voz do chefe era fria. O escritório todo está a comentar como deixaste a tua mulher pela Almeida. Não é a melhor publicidade para a nossa empresa. Eu compreendo, mas preciso urgentemente de um adiantamento ou de um empréstimo. Estou disposto a compensar. O adiantamento do próximo mês já o recebeste há 2 semanas. E não fazemos empréstimos a funcionários. Isto não é um banco. E mais uma coisa, Ricardo. O chefe fez uma pausa. Amanhã,
Depois de ires à polícia, vem direto ao meu gabinete. Precisamos de discutir a tua continuidade na empresa. Desligaram o telefone. Ricardo percebeu que iam despedi-lo. O escândalo, a polícia, os boatos. Tudo isso era incompatível com a imagem de uma empresa sólida. Sem trabalho, não conseguiria obter nem os míseros créditos com que contava. Pegou no telemóvel e, em desespero, marcou novamente o número de Marta. Desta vez, ela atendeu. Eu não te disse para não ligares. A voz era gelada. Marta, ouve. Ambos corremos o risco de um processo criminal. Isto é fraude, percebes? Tu também sabias que o cartão não era meu. Tu não me disseste nada sobre o cartão ser da tua mulher. Ela falava lentamente, articulando cada palavra. Disseste que era o teu cartão de crédito. Tenho testemunhas a quem contei que íamos de férias com o teu dinheiro. Por isso, não tentes meter-me nos teus problemas. Estás a mentir. Tu sabias perfeitamente. Prova. Ela sorriu com desdém. Tens gravações das nossas conversas? Mensagens? Não. Pois. E eu tenho uma mensagem onde me prometes uma viagem romântica. Portanto, se for preciso, serei a vítima do teu engano. Adeus, Ricardo, e não voltes a ligar. O som de chamada terminada. Ela abandonou-o novamente, mas desta vez, preveniu-se, fazendo dele o único culpado. Ricardo andava de um lado para o outro no apartamento como um animal encurralado. 18.000 euros. Tinha 850 euros da venda do relógio. O portátil e o tablet poderiam render mais uns 700 euros, com sorte. O carro era a principal esperança, mas ninguém o comprava. Abriu sites de crédito rápido. As taxas de juro eram usurárias, até 2% ao dia, mas não havia escolha. Preencheu pedidos em 5 empresas diferentes. 3 recusaram imediatamente. Uma aprovou 1.500 euros, outra 1.000 euros. No total, 13.000 euros. Na melhor das hipóteses, pouco mais de metade da quantia necessária. O telemóvel vibrou. Mensagem de um potencial comprador do carro. Posso ver amanhã de manhã, às 8h00. Se estiver tudo em ordem, compro logo a pronto. Ricardo respondeu rapidamente. Combinado. Fico à espera. Olhou para o relógio. 00:30. Faltavam poucas horas para o encontro com a polícia. Menos de 2 dias para o ultimato de Inês expirar. Ricardo deitou-se no sofá, sem se despir. O sono não vinha. Na sua cabeça, giravam números, cenários, opções. E se o comprador não aparecesse? E se avaliassem o carro ainda mais baixo? O que diria o inspetor? Quantos anos de prisão se apanha por um roubo de 18.000 euros? Lembrou-se de como, há apenas uma semana, a vida parecia aborrecida, mas estável. Trabalho, casa, mulher, rotina da qual queria fugir. A Marta fora uma lufada de ar fresco, o fruto proibido, a adrenalina. Agora, ele daria tudo para voltar àquela estabilidade aborrecida. As 48 horas expiravam em 4 horas. Ricardo estava sentado na cozinha do apartamento alugado do seu amigo solteiro, o Tomás, a olhar para o telemóvel. Na conta, tinha 10.200 euros. Tudo o que conseguiu juntar, vendendo o relógio, o portátil, o tablet e pedindo dinheiro a 2 velhos amigos sob o pretexto de um tratamento urgente para a mãe. Os outros conhecidos ou não atendiam às chamadas ou diziam abertamente que tinham ouvido falar da sua proeza e não pretendiam ajudar. A mãe, depois da última conversa, deixou de atender o telefone. Ricardo tentou ligar mais uma vez. Toques longos, depois curtos. Ouve, talvez tentes falar com ela. O Tomás pousou uma caneca de café solúvel à sua frente. Pede um plano de pagamento, qualquer coisa. Afinal, é a tua mulher. Não é uma estranha. Ex-mulher, corrigiu Ricardo sombriamente. Ela nunca vai perdoar. Bem, tu traíste-a em grande. Observou o Tomás filosoficamente. Com a amante para as Maldivas com o dinheiro dela. Isso é pesado. Mesmo para os tipos mais descarados. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez, uma chamada. Número desconhecido. Sim, respondeu Ricardo com voz rouca. Ricardo Santos. Uma voz feminina, oficial e fria. Sou do Departamento de Recursos Humanos da empresa Tecprom, Engenharia. Notificamo-lo que, devido à quebra de confiança e ao incumprimento das normas de ética corporativa,
O seu contrato de trabalho é rescindido ao abrigo do artigo 350 e 1 grau.2, a linha D, do Código do Trabalho. Convidamo-lo a comparecer amanhã, às 14h00, para assinar os documentos e entregar o material de serviço. Mas eu ainda não. A decisão foi tomada pela administração. A compensação, de acordo com a legislação laboral, será transferida no prazo de 10 dias úteis. Adeus. O som de chamada terminada. Ricardo pousou lentamente o telemóvel na mesa. Despedido. A Marta, aparentemente, tinha feito o seu trabalho. Contou tudo à administração de uma forma que lhe era favorável. Agora ele estava não só sem mulher, sem dinheiro, mas também sem trabalho. Foste despedido? Perguntou o Tomás em voz baixa. Ricardo acenou em silêncio. Passou as 3 horas seguintes numa espécie de torpor, a percorrer mecanicamente os anúncios, tentando encontrar algo que pudesse vender rapidamente. Mas tudo o que era de valor já tinha vendido. Restavam apenas roupas e um par de livros. Às 21h00, quando faltava 1 hora para o fim do ultimato, a Inês ligou. Ricardo agarrou no telemóvel tão depressa que quase o deixou cair. Inês, cala-te. A sua voz era neutra, quase sem emoção. Não liguei para conversar. Liguei para dizer que amanhã, às 10 da manhã, esperam por ti na polícia. Inspetor Moraes. Eu prestei declarações. Entreguei todos os documentos. O banco forneceu os dados das transações. Eles têm tudo. Inês, por favor, eu juntei quase 10.000 euros. Quase não conta, interrompeu ela. Tu roubaste 18.000 euros. Eu quero 18.000 euros. Mais os juros que o banco cobrou, mais uma indemnização por danos morais. Mas mesmo que devolvas tudo até ao último cêntimo, não vou retirar a queixa. Entendeste? Quero que respondas perante a lei. Mas eu sou o teu marido. Corrigiu Inês friamente. Os papéis do divórcio já foram entregues. E tu não és um marido. És um ladrão que roubou o meu cartão e o meu dinheiro para se divertir com a amante. Um criminoso comum. Inês, peço-te. Sabes o que é mais engraçado? Continuou ela, e pela primeira vez a sua voz revelou emoção. Uma ironia amarga. Eu teria perdoado a traição, mais cedo ou mais tarde. Ter-nos, íamos divorciados civilizadamente, dividido os bens, seguido caminhos separados. Mas tu roubaste o meu dinheiro e gastaste-o com a pessoa com quem me traías. Isso já não é apenas traição. É humilhação. Eu não queria. Ninguém quer, cortou ela. Mas fizeste-o. Amanhã, às 10h00, espero por ti no interrogatório. O inspetor disse que eu também preciso de comparecer para prestar declarações adicionais. Vemo-nos lá. Ela desligou. Ricardo ficou sentado, a olhar para o ecrã vazio do telemóvel. Estava tudo acabado, definitiva e irrevogavelmente. Ouve. O Tomás pousou-lhe a mão no ombro com embaraço. Talvez devesses arranjar um advogado, um bom advogado. Ele pelo menos poderá fazer alguma coisa, reduzir a pena. Não tenho dinheiro para um advogado, respondeu Ricardo com voz oca. Tudo o que tinha, tentei juntar para devolver. Terei um defensor oficioso. Levantou-se da mesa e arrastou-se para o quarto que o Tomás lhe tinha cedido temporariamente. Pequeno, com um catre e um armário velho. Era tudo o que lhe restava. Nem sequer era o seu quarto. Era de outra pessoa, temporário. Ricardo deitou-se no catre, a olhar para o teto. Como tudo desmoronou tão depressa. Há uma semana, tinha uma mulher, um apartamento, um bom emprego, estabilidade. E agora nada, apenas dívidas, um processo criminal e vergonha. Tentou lembrar-se de quando exatamente tudo correu mal. Quando decidiu que podia trair a Inês com a Marta. Quando acreditou que aquela mulher vibrante e vistosa o amava de verdade, e não estava apenas a divertir-se. Quando pegou no cartão de outra pessoa e pagou os bilhetes, sem sequer pensar nas consequências. Provavelmente, o problema não foi um único momento. O problema estava nele próprio, no facto de ter sempre escolhido o caminho mais fácil. Não quis falar com a mulher sobre os problemas no casamento, arranjou uma amante. Não quis poupar para as férias, roubou o cartão. Não quis assumir a responsabilidade, mentiu e esquivou-se. E eis o resultado. Fechou os olhos, tentando adormecer, mas o sono não vinha. Diante dos seus olhos, surgia o rosto de Inês, tal como vira pela última vez. Frio, estranho, cheio de desprezo. Tinha-a perdido para sempre.
E amanhã, a polícia, o interrogatório, a acusação formal, depois o julgamento, depois talvez a prisão. Ricardo virou-se de lado, enfiando o rosto na almofada dura. Queria chorar, mas as lágrimas não saíam. Apenas uma dor surda e pesada algures no peito e um pensamento que lhe martelava na cabeça. Como é que eu estraguei tudo? Como é que eu estraguei tudo? No dia seguinte, Ricardo estava sentado no corredor da esquadra da polícia, apertando um envelope amarrotado com documentos. As palmas das mãos suavam. O coração batia tão forte que parecia que se ouvia naquele silêncio retumbante. Ao lado, noutras cadeiras de plástico, estavam outros visitantes. Alguém folhava o telemóvel com indiferença, alguém batia nervosamente com o pé no linóleo. Ele não conseguia acreditar que tudo tinha chegado tão longe. Ricardo Santos, soou uma voz feminina e severa. Ricardo sobressaltou-se e levantou-se. Uma jovem de uniforme acenou-lhe na direção de um gabinete. Pode entrar. A inspetora Moraes está à sua espera. O gabinete era pequeno e austero. A uma secretária estava sentada uma mulher de cerca de 40 anos, com o cabelo apanhado num coque rigoroso. O seu olhar era frio e avaliador. Sente-se, indicou ela uma cadeira à sua frente. Sou a inspetora-chefe Moraes, Helena Moraes. O senhor compreende por que motivo foi chamado? Ricardo acenou, incapaz de proferir uma única palavra. Responda em voz alta, tudo está a ser gravado, lembrou a inspetora, ligando o gravador. Sim, compreendo, disse ele com voz rouca. Ótimo. Tem conhecimento de que foi apresentada uma queixa contra si por Inês Silva, por apropriação indevida de fundos no valor de 18 mil euros. De acordo com o artigo 217 grau do Código Penal, burla qualificada. Ricardo engoliu em seco. Burla qualificada. Soava sério. Eu não queria roubar. É a minha mulher. Eram casados no momento da prática do crime, interrompeu a inspetora. Mas isso não lhe dá o direito de dispor dos seus fundos pessoais sem consentimento. O cartão de crédito está em nome dela. O senhor pegou no cartão sem autorização da titular e realizou uma operação de valor elevado. Isso qualifica-se como apropriação indevida. Ela abriu uma pasta e tirou algumas folhas. Temos um extrato bancário que confirma a transação. Temos o depoimento da vítima. Por isso não vale a pena negar, continuou a inspetora. É melhor que preste uma confissão sincera. Conte como tudo aconteceu. E Ricardo contou sobre a Marta, sobre como planearam a viagem, sobre a falta de dinheiro, etc. As palavras saíam por si, e a cada frase, ele enterrava-se mais fundo. A inspetora Moraes tomava notas em silêncio. Então, o crime foi premeditado, resumiu ela. O senhor sabia que estava a cometer um ato ilícito, mas esperava evitar a responsabilidade. Entendido. Eu devolvo o dinheiro, disse Ricardo desesperadamente. A reparação do dano será tida em conta pelo tribunal como circunstância atenuante, respondeu a inspetora em tom neutro. Mas isso não anula o facto de ter cometido um crime. O artigo 217 grau prevê uma pena de até 5 anos de prisão. 5 anos. Ricardo sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Eu não queria. É a minha mulher. Ex-mulher, corrigiu a inspetora. Pelo que sei, ela já pediu o divórcio. E honestamente, eu compreendo-a. Ela fechou a pasta e olhou para ele com um desprezo mal disfarçado. Está dispensado. Por agora. Não saia da cidade. Em breve será tomada uma decisão sobre a abertura de um processo-crime. Garante a sua comparência? Sim. Sussurrou Ricardo. Ao sair da esquadra, ficou alguns minutos na rua, incapaz de se mover. 5 anos. Ele podia ser preso por 5 anos. Por quê? Por uma estupidez. Por um momento de fraqueza. Inês estava sentada num café, em frente à sua amiga Catarina. Pela primeira vez nos últimos dias, o seu rosto exibia algo semelhante à tranquilidade. E agora? O que vai acontecer? Perguntou a Catarina, mexendo o café. A inspetora disse que o caso é praticamente 100% certo, respondeu Inês. As provas são irrefutáveis. Muito provavelmente, vão abrir um processo-crime. Depois o julgamento. E o que é que ele arrisca? Até 5 anos. Mas, considerando que é o seu primeiro crime, o mais provável é que lhe deem uma pena suspensa ou trabalho comunitário. Embora a inspetora tenha insinuado que se eu insistir numa pena efetiva. Vais insistir? A Catarina olhou atentamente para a amiga.
Inês ponderou. Há alguns dias, quando soube da traição, queria que o Ricardo apodrecesse na prisão, mas agora, que a primeira onda de raiva tinha passado, sentia apenas um vazio. Não sei, admitiu honestamente. Quero justiça. Quero que ele seja punido. Mas a prisão não o vai punir só a ele, mas a mim também. Pensa melhor, acenou a Catarina. E tu, como estás a aguentar? Inês sorriu, pela primeira vez em muito tempo, com sinceridade. Sabes, por mais estranho que pareça, sinto-me livre. Sim, dói. Sim, magoa. Mas é como se tivesse tirado um peso de cima. Vivi tantos anos com uma pessoa que, afinal, não conhecia de todo. Agora posso começar uma nova vida para mim. É isso mesmo. A Catarina estendeu-se pela mesa e apertou-lhe a mão. És uma mulher forte. Nem todas as mulheres numa situação destas conseguiriam recompor-se assim. Eu apenas não deixei que as emoções tomassem conta, encolheu os ombros Inês. Agi segundo um plano. Cálculo frio. E isso salvou-te, concordou a Catarina. 2 semanas depois, Ricardo recebeu uma chamada do Ministério Público. O processo-crime fora instaurado. Foi formalmente acusado de burla. A data da audiência preliminar foi marcada. Contratou um advogado, ou melhor, aquele que conseguiu pagar com o último dinheiro que tinha. Um jovem de cerca de 30 anos que admitiu honestamente que o caso estava perdido. A única coisa com que podemos contar é a atenuação da pena, explicou o advogado. Precisamos de mostrar o seu arrependimento, a sua disponibilidade para reparar integralmente os danos, a ausência de antecedentes criminais. Talvez consigamos chegar a um acordo com a parte lesada. Ela não vai cooperar, disse Ricardo sombriamente. Tentei ligar, escrever. Então, resta-nos esperar pela clemência do tribunal, suspirou o advogado. A audiência preliminar foi rápida. A juíza, uma mulher idosa com um rosto cansado, ouviu a acusação, os depoimentos, olhou para as provas. Acusado. O senhor reconhece a sua culpa? Perguntou ela. Ricardo levantou-se. Sim, meritíssima, reconheço. Cometi um erro terrível e arrependo-me profundamente. O arrependimento é bom, observou a juíza secamente, mas não anula as consequências das suas ações. Ricardo acenou, incapaz de falar. A juíza retirou-se para deliberar. Os minutos arrastaram-se dolorosamente. Ele olhava para o relógio na parede. Os ponteiros pareciam congelados. Finalmente, 40 minutos depois, a porta da sala de deliberações abriu-se. De pé, o tribunal vai proferir a sentença, disse a juíza. E todos na sala se levantaram. Ricardo empalideceu. O seu advogado, um jovem com as palmas das mãos suadas, mexia nervosamente numa pasta de documentos. Tendo examinado os autos do processo-crime, ouvidos os depoimentos das partes, começou a juíza em tom compassado. O tribunal conclui que a culpa do arguido, Ricardo Santos, na prática do crime previsto no artigo 217-grau do Código Penal, está totalmente provada. Inês sentiu algo a apertar-se dentro de si. Não sentia triunfo, apenas um alívio amargo por a justiça ter sido feita. O tribunal tem em conta o reconhecimento da culpa pelo arguido, continuou a juíza, no entanto, considera o valor elevado do montante subtraído, a ausência de reparação integral dos danos, bem como o caráter particularmente cínico do crime, cometido contra a sua esposa. Ricardo fechou os olhos. O seu advogado anotava algo rapidamente num bloco de notas. Condenar Ricardo Santos a uma pena de prisão de 2 anos, a ser cumprida em estabelecimento prisional de regime aberto, anunciou a juíza. Condenar o arguido a pagar à vítima, Inês Silva, a quantia de 18 mil euros, a título de indemnização por danos materiais, 2 anos. Pena efetiva. Inês expirou. Era menos do que o procurador pedia, mas mais do que a pena suspensa com que Ricardo contava. A sentença é passível de recurso, concluiu a juíza e bateu com o martelo. Quando os guardas prisionais se aproximaram de Ricardo, ele virou-se e olhou para Inês. Nos seus olhos, lia-se um pedido mudo de perdão, mas ela virou-lhe as costas. Perdoar, talvez um dia aprendesse, mas não agora, não depois do que ele fez. 1 semana depois, Inês estava no escritório de uma advogada de direito da família, uma mulher elegante de 40 e poucos anos com um olhar perspicaz. O processo de divórcio no seu caso será uma formalidade, explicou a advogada,
analisando os documentos. Não têm filhos em comum. Os bens estão divididos por um acordo pré-nupcial que sabiamente celebraram há 3 anos. Além disso, há um processo crime contra o seu marido. O tribunal deferirá o seu pedido sem problemas. Quão rápido será? Perguntou Inês. Na ausência de oposição do réu, 1 mês. No máximo 1 mês e meio. Ele vai opor-se? Inês abanou a cabeça. Não me parece. Ele tem outras preocupações agora. A advogada acenou com compreensão. Ótimo. Então vamos preparar os documentos. A propósito, quanto à cobrança dos 18.000 euros, pode entregar uma ordem de execução aos agentes de execução. Eles irão reter fundos do seu salário quando ele for libertado. Se ele arranjar trabalho depois da prisão, observou Inês com cansaço. Isso já não é problema seu, disse a advogada de forma suave, mas firme. A senhora deve pensar em si, no seu futuro. Futuro. Inês pensava nele todos os dias. Ao voltar para casa à noite, tentava imaginar como seria a sua vida a partir de agora. Sem o Ricardo, sem ilusões de um casamento feliz. A sua amiga Catarina passava por lá quase todas as noites. Trazia comida, vinho. Por vezes ficava apenas sentada ao seu lado em silêncio. Foi a Catarina a primeira a notar as mudanças. Sabes, disse ela um dia, enquanto servia chá para ambas. Eu vejo que estás a sofrer, mas também vejo que estás a ficar mais forte. Inês sorriu com desdém. Mais forte? Sinto-me destroçada. Destroçada, mas não quebrada, corrigiu a Catarina. São coisas diferentes. Passaste por uma traição, por um julgamento, por uma humilhação pública. E ainda estás aqui. Ainda trabalhas, ainda funcionas. Isso é força. Inês olhou para a amiga. Às vezes, parece-me que devia ter notado algo mais cedo, alguns sinais. Sinto-me estúpida. Para com isso, cortou a Catarina bruscamente. Tu não és estúpida. Confiaste na pessoa com quem te casaste. Isso é normal. Foi ele que traiu a tua confiança. Não foste tu que não estiveste suficientemente atenta. Inês acabou o chá, pousou a chávena na mesa e, inesperadamente para si mesma, riu-se baixinho. Um riso curto, quase inaudível. O quê? Surpreendeu-se a Catarina. Acabei de perceber uma coisa. Ele pensava mesmo que eu ia quebrar, que ia chorar, implorar para ele voltar, perdoar, negociar. Negociar pelas migalhas de uma vida passada. E eu, em vez disso, fiz simplesmente o que é lógico fazer quando te roubam quase 20.000 euros e se preparam para voar com a amante com o teu próprio dinheiro. A Catarina também sorriu com o canto da boca. O mais engraçado é que ele, até o último momento, estava convencido. Ela não se vai atrever. Ela é demasiado correta. Vai ter medo do escândalo. E tu atreveste-te. E não só te atreveste. Fizeste tudo da forma mais correta, segundo a letra da lei, sem uma única birra em público. Inês encolheu os ombros. As birras são ineficazes, mas o cálculo frio é muito eficaz. Fez uma pausa, a olhar pela janela. Lá fora, já caía uma neve úmida de março, misturada com chuva. Uma primavera normal em Lisboa. Sabes o que eu não esperava de todo? Continuou ela em voz mais baixa. Que me sentisse tão leve, não logo. Claro, primeiro foi só dor e vazio, mas depois, algures entre o pedido de divórcio e a sentença, dei por mim a pensar. Meu Deus, como eu estava cansada de carregar um homem adulto que, aos 35 anos, se comporta como um adolescente ofendido. Estava cansada de o desculpar perante todos, de encobrir as suas fraquezas, de fingir que estava tudo bem conosco. Estava cansada de ser uma boa esposa. A Catarina levantou a caneca, como se estivesse a fazer um brinde, pelas boas esposas que finalmente deixaram de ser boas esposas por causa de maus maridos. Brindaram. 3 meses depois, Inês estava no aeroporto de Lisboa, não a partir, mas a despedir-se. A Catarina e o marido voavam para umas férias há muito esperadas quando já tinham feito o check-in e estavam perto da zona de controlo, a Catarina abraçou a amiga com força. Tens a certeza de que não queres vir conosco? Tenho uma conhecida. Posso pedir para te porem na lista de espera. Não. Inês afastou-se suavemente e sorriu. Eu tenho os meus próprios planos. Daqui a 10 dias vou voar sozinha. Por 10 dias, para as Maldivas. A Catarina ficou de boca aberta. Estás a falar a sério? Absolutamente. Comprei a viagem. A mesma categoria, tudo incluído. Vila sobre a água,
aquela que ele queria mostrar a Marta. Só que agora, estarei lá eu, sozinha, e serão as minhas primeiras férias a sério nos últimos 7 anos. A Catarina olhava para ela como se fosse um extraterrestre. Isso é simbólico. Não é um símbolo. É apenas o dinheiro que voltou para minha conta depois de todos os chargebacks, reembolsos do operador turístico e da companhia aérea. O banco devolveu-me quase tudo, mais a indemnização por danos morais que foi atribuída adicionalmente. Decidi apenas fechar este capítulo, ir ao lugar onde não me levaram, e voltar de lá finalmente livre. A Catarina abraçou-a novamente, desta vez em silêncio, com força. Tenho orgulho de ti, sussurrou ela. Quando a Catarina e o marido desapareceram por trás das portas de vidro, Inês ficou mais um pouco a olhar para eles, depois virou-se e dirigiu-se para a saída. No carro, ligou a sua playlist favorita, e de repente, deu por si a cantarolar. 10 dias depois, estava de facto descalça na areia branca e quente, a ver o oceano lamber preguiçosamente os pilares da sua vila. Nas mãos, tinha uma taça de prosecco frio. Deixou o telemóvel no quarto, em modo não incomodar. Ninguém lhe escrevia mensagens de raiva, ninguém lhe ligava com ameaças e desculpas, ninguém tentava explicar por que tudo tinha acontecido daquela forma. Apenas ela, o oceano e o silêncio que, durante tanto tempo, não se permitira ouvir. Nalgum lugar muito, muito longe, o Ricardo, naquele momento, estava no pátio úmido de um estabelecimento prisional, a fumar um cigarro barato e a olhar para o céu cinzento. Já estava a cumprir a sua pena há 3 meses, trabalhava numa serração, recebia cartas apenas da mãe, curtas, secas, sem ternura. Da Marta não houve uma única mensagem. Da Inês também não. Acabou de fumar, atirou a beata para um cinzeiro e pensou pela enésima vez. Se eu, naquela altura, tivesse simplesmente falado com ela. Mas este pensamento já não lhe trazia dor nem alívio. Era apenas um facto biográfico, como uma velha cicatriz que por vezes dói antes da chuva. E ao mesmo tempo, nas Maldivas, Inês deu o último gole de prosecco, pousou a taça no deck de madeira e disse em voz alta, dirigindo-se simultaneamente ao oceano e àquela parte de si que ainda se lembrava da dor. Está encerrado. Depois, virou-se e foi nadar. Lentamente, calmamente, sentindo pela primeira vez em muitos anos que nadava apenas na direção em que ela própria queria nadar.